Antes de iniciar esse testemunho, vou fazer uma oração para Deus abençoar a todos os ouvintes. Senhor, essa pessoa que está desgastada por causa da luta, o seu coração está rachado por causa do tempo de provas. Vejo pessoas que estão feridas e machucadas pelas duras provações. Quantos estão quebrados e moídos pelas lutas difíceis que estão passando. As coisas não foram como essas pessoas queriam. Os seus sonhos se frustraram e a sua esperança já morreu. Talvez perderam algo de muita importância em suas vidas. Hoje é o dia da restauração dessas pessoas que me ouvem. Senhor, derrama o seu azeite espiritual na ferida dessa pessoa e cura a sua alma. Sara o seu machucado e dá um basta em suas dores. Eu creio que o Senhor vai restaurar o vaso velho em vaso novo. Hoje o Senhor transforma a tristeza em alegria, ajuntando os pedaços do coração e faz renascer essa pessoa. Já estou começando a ver pessoas felizes e sentindo grande alegria na alma. É a presença do Espírito Santo inundando essa pessoa. Já vejo o peso do jugo caindo por terra. Pessoas sendo aliviadas com o poder da oração. Tudo se torna novo. E um recomeço está se iniciando nesse momento. Não importa o quanto a pessoa esteja ferida, hoje o médico celestial apaga todo o seu passado e lhe faz esquecer tudo de ruim que aconteceu. Ele cura corações e restaura cada alma, e faz uma nova vida começar hoje. Amém. Estava orando no dia 31 de dezembro, e quando o ano novo de 2018 entrou, meu espírito foi arrebatado até as nuvens. Eu vi a comemoração do ano novo, e o céu estava iluminado de fogos de artifícios. Um principado recebia toda aquela comemoração. Esse principado era um demônio gigantesco. Tinha uns 10 metros de comprimento e ficava sentado nos ares, e recebia toda a comemoração de Ano Novo. Eu vi muitos rituais de Ano Novo sendo oferecido para esse principado, como fazer um jantar, roupas brancas, champanhe, e muitas bebidas nas mesas com frutas. Pessoas que são crentes também comemoravam o Ano Novo juntos com os ímpios. As pessoas faziam promessas e agradeciam ao ano que foi embora, e não a Deus. Muitas pessoas bebiam e dirigiam os seus carros, e acidentes aconteciam. Os demônios da morte caminhavam pelas ruas e nos lares para levarem as almas dessas pessoas como oferenda ao principado do Ano Novo. O ano velho foi embora, mas levou muitas almas com ele. Quantos não viram o Ano Novo entrar, esperavam o Ano Novo e estavam ansiosos, mas não viram o ano entrar por terem as suas vidas ceifadas na véspera? O principado que recebia as oferendas da comemoração do Ano Novo dava terríveis gargalhadas. O povo fazia promessas idolatrando o Ano Novo, pedindo paz, prosperidade e saúde para o ano que iria entrar, esquecendo-se de Deus que acrescenta aos anos de suas vidas. Voltei para o meu corpo e já era dia 1º. Continuei orando, e vi quando um demônio se incomodava por eu estar orando, e não está comemorando o Ano Novo. Eu tive que orar a Deus em línguas estranhas para que o demônio não ouvisse o que estava dizendo. O demônio ficou muito furioso por não entender o que eu estava falando em minhas orações. Aquele demônio queria ver o que eu estava dizendo para tentar impedir a obra de Deus que foi revelada a mim em 2018. Ele entrou na minha casa, e foi até a cama de Naomi para fazer o mal. Eu clamei o sangue de Jesus, apontei o dedo para esse demônio, uma bola de fogo saiu do meu dedo, e acertou o peito daquele demônio que fez um buraco. Aquele demônio ficou ferido, e dele escorria um líquido enegrecido. Ele desapareceu, e a minha esposa me viu apontando o dedo em direção ao berço de Naomi. Ela perguntou o que estava vendo. Eu disse: um demônio se aproximou perto da cama de Naomi. Fui orar depois daquela guerra espiritual. Em uma guerra espiritual é preciso se preparar. Vencer o mundo espiritual requer sacrifícios da carne. Eu sei que para construir uma igreja santa na terra passarei por dificuldades. Nas visões de batalhas espirituais, são poucos os que vencem as legiões por estarem aprisionados pelos demônios, e não conseguem se libertar, tanto ímpios como os cristãos não libertos. Eu vi muitas igrejas cativas que estão fazendo a vontade da carne, sendo escravizadas pelos demônios. Também vi um exército de demônios ao redor das igrejas que pregam a verdade. Eles só precisavam de um pouco de pecado para ultrapassarem a linha de limite. Quando o povo começava a dar legalidade para eles, os demônios entravam pelas aberturas que cada pessoa dava. Satanás não pode brigar entre os demônios por causa do reino. Eles sabem que todos perderam e serão lançados no lago de fogo. Por isso eles se unem para destruir a terra e as vidas que nela habitam. Não existe uma guerra espiritual dos falsos profetas contra os demônios, porque os demônios não se incomodam com esses. Os falsos profetas não podem lutar contra os demônios por estarem do mesmo lado, contribuindo para espalharem o engano no seio da igreja, que era para ser um lugar onde se prega a verdade. A guerra espiritual existe entre os verdadeiros cristãos contra os demônios.
porque eles sabem que é um povo que anseia morar no céu, e tem a visão espiritual aberta sobre a salvação. E os demônios sabem que o céu é um lugar bom, e eles perderão as suas moradas, e farão de tudo para os santos não irem para lá, oferecendo as suas pratas e os seus ouros perecíveis. Tive uma visão de Deus capacitando irmãos para vencerem o pecado, e também dava habilidades espirituais para vencerem os seus problemas. Santifique a sua vida, renunciem tudo e comecem a viver uma vida de oração. Eu vi na visão as orações dos cristãos que vivem no pecado sendo retida nos ares pelos demônios. As orações subiam como bolinhas de fogo e eram agarradas pelos demônios nos ares. Eles não deixavam subir, formando uma barreira de milhões de demônios para paralisar. As orações dos novos convertidos também eram agarradas pelos ares, não por causa do pecado, mas porque não foram revestidos espiritualmente. O Senhor disse: os mais fortes têm que interceder pelos mais fracos, dando cobertura nas orações até eles se levantarem. Quando eu derramar a minha unção sobre os novos convertidos, as suas orações serão tão fortes que as legiões dos ares não conseguirão segurar. Diga para eles continuarem orando e se santificando até que do alto sejam revestidos, enquanto os que já estão há bastante tempo na igreja e ainda não renunciarem ao mundo, precisam consertar as suas vidas para que as suas orações cheguem ao meu trono e eu respondo o seu pedido. Se eles não renunciarem ao pecado, nunca vencerão a guerra, pois o pecado dá forças para os demônios no mundo espiritual. Diga para os que vivem uma vida santa, para eles progredirem em suas vidas espirituais, e as suas orações ficarão fortes e subirão ao céu, e nenhuma barreira demoníaca poderá deter nos ares. As suas orações moverão os céus, e tudo que pedirdes será feito. Eu recebi uma revelação de que a oração de línguas estranhas tem muito poder. Essa oração é para sua edificação. Se não tem o dom de línguas, peça a Deus. Eu vi na visão o poder da oração do justo que vive uma vida separada. Quando eles oravam, de suas bocas saíam espadas que cortavam grilhões e algemas que prendiam os pulsos de cada pessoa. Também tive uma visão de um falso profeta que pregava para a multidão, e as pessoas continuavam aprisionadas. Não havia poder na pregação dele, e quando ele orava, as suas orações não subiam ao céu. Deus rejeitava todos os seus clamores e orações que desapareciam nos ares e não chegavam ao trono de Deus. Quando o crente começa a dar frutos, tudo coopera a seu favor. A igreja precisa de uma reforma para o seu crescimento espiritual. A unção do noivo tem que estar dentro da casa de oração na vida de todos os membros. Uma voz me disse: quer a organização da igreja para a batalha espiritual? Serei o capitão desse exército, o seu guarda e segurança. Na igreja não existe superioridade entre os membros. Jesus é maior. Ele é quem sustenta a obra. Não somos nós, mas é o Espírito Santo quem faz a obra crescer. 2 dias depois dessa revelação do ano novo, uma luz gloriosa desceu no meu quarto. Pela presença o meu coração disparou. Era Jesus que veio ao meu encontro. Ele veio pessoalmente me visitar, e o meu espírito saiu do corpo ao seu encontro. Jesus veio com toda a sua realeza e vestido de majestade. Alguma coisa importante ele veio passar para mim. Se não teria vindo o seu anjo, ele me levou até um monte e disse: servo, nesse monte no dia 3 de janeiro de 1997, o seu pai subiu aqui e orou. Nesse dia ele derramou as suas lágrimas e intercedeu pela sua vida. Tu era criança, e ele me pediu para lhe arrebatar e mostrar o céu para ti. Hoje faz 21 anos que isso aconteceu, mas eu nunca me esqueci dessa oração que fica no memorial do céu. Servo, chegou o tempo dessa oração se cumprir. Para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Diga à minha igreja que eu não me esqueci de suas orações, mas no tempo determinado irei cumprir, mesmo que para os seus olhos esteja demorando. Quando Jesus me disse essas coisas eu fiquei surpreso, pois o meu pai nunca havia falado dessa oração em segredo feito no monte. Quero dizer para a igreja que no meu primeiro arrebatamento, eu entrei pela porta do céu, e o anjo não permitiu que eu conhecesse o céu. Contemplei de longe aquela multidão, inclusive, eu vi o meu pai, mas dessa vez foi permitido eu conhecer o céu, e Jesus me levou para o céu, e passamos por uma porta estreita. Quando eu entrei naquele lugar, glória a Deus igreja, estou muito emocionado por ter esse grande privilégio. Jesus disse: seja bem-vindo ao meu reino, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ali não tem choro nem pranto, nem dor e nem sofrimento. Ali é o lugar daqueles que são perseguidos por amor a Jesus e do seu evangelho. Estão naquele lugar os pacificadores e os puros de coração. Ali estão os mansos, pobres de espíritos e os que são perseguidos. Eu vi um mundo fora da realidade humana, lugar diferente desses lugares da terra que muitos chamam de paraíso. Aquele lugar é tão grande,
Por isso que é dividido. Estava dividido em norte, sul, leste e oeste. E no norte haviam várias regiões, também no sul, no leste e oeste. Não me foi permitido ir nas regiões celestiais onde moram os profetas, patriarcas e os apóstolos. Eu vi o jardim de infância onde todas as crianças brincam. Elas estavam felizes. Cada região do paraíso tem uma comunidade de pessoas. Cada quarteirão é gigantesco, onde uma população de pessoas mora. Não havia divisão de pessoas. Somente os lugares eram divididos para a morada dos santos. No céu, tudo é organizado. As casas não ficam uma em cima da outra. Cada quarteirão tinha um anjo na porta, igual a um vigia ou um guarda. Várias comunidades estavam em uma região. Cada um tinha sua casa. Diversos povos de várias épocas, várias nações, povos e línguas diferentes que falam a língua celestial. Ali não há raça, nem alta, nem baixa, nem feminina e masculina. Todos têm aparências de anjos. O Senhor não revela os seus segredos aos grandes pregadores de mídia. Mateus 13:11. Cabe somente aos pequeninos essas revelações. Mateus 11:25. No céu, foi permitido de eu conversar com as pessoas. Eu vi muitas almas que o meu Pai havia ganhado na terra. Eram mais de 500 pessoas. O Senhor Jesus me mostrou essas pessoas no céu. Também vi muitas pessoas antigas da igreja Filadélfia e da igreja dos Coríntios, e também vários povos de todas as épocas. Ali são os trabalhos das igrejas que resgataram aquelas almas. Se estão ali, agradeçam a Jesus. E em segundo lugar, os homens de Deus que têm compromisso com as salvações das almas. O povo do céu é muito unido naturalmente, não é aquela união forçada. Eu vi o vigor em suas vidas, ternura na alma, segurança de estar ao lado de Jesus, sabedoria, reverência e paz em seus rostos. Eles estavam tranquilos, maravilhados, e dava para ver a gratidão em seus rostos. Um povo realizado em todos os sentidos, radiantes da glória de Deus, e a satisfação em estarem ali glorificando a Deus. Eu senti as suas alegrias, afeto e afeição naquele grupo de salvos com a minha pessoa. Eles estão encantados com tudo aquilo que significa suas vitórias. Eu vi gentileza e docilidade do povo de Deus em me receber no meio deles como um dos salvos. Eu vi graça e harmonia, e grande familiaridade da parte deles. A adoração de todos no céu são entoadas com muito ânimo. Todos os animais, plantas, flores, árvores, anjos e alguns seres celestiais que não são animais e nem anjos que também entoavam louvores. Eu fui bem recebido no céu com alegria. Eu vi a bondade de seus habitantes e a beleza espiritual interior expressada pelos santos. A minha aceitação no meio deles com amor prova que eles não têm mais pecados. Foram transformados antes de passarem pela porta celestial. Os santos que entravam no céu ficavam como crianças puras. Eles passavam por um processo de purificação antes de entrar. Jesus mostrou companheirismo e cordialidade com a minha pessoa. Ele me recebeu com grande satisfação em seu reino. Ele é meu amigo verdadeiro. Eu senti o seu perdão invadir o meu ser. No céu eu senti leveza. Parecia que queria voar. Muita alegria e uma suavidade sobrenatural. O gozo, o regozijo e a felicidade tomava conta de minha alma. Ali você parece criança querendo pular e brincar. A vibração celestial invadiu a minha vida, e uma sensibilidade de bem-estar tomou conta de mim. Somente sorrisos existem no céu. As coisas espirituais são reveladas com clareza. Não há mistério que fique encoberto ali. As cortinas são tiradas, tudo é desvendado. Como eu ainda não havia morrido, não foi revelado o profundo para mim. E algumas coisas não foram permitidas eu dizer nesse testemunho, pois é segredo entre eu e Jesus. A igreja saberá naquele grande dia. As casas são de ouros finíssimos, e também tinham prédios gigantescos. As casas de ouros eram construídas em campos lindos e verdes que exalavam a vida. Ali tem casas de vários andares, parecendo apartamentos para apenas uma pessoa morar. No céu não é igual à terra, onde uma família inteira mora em uma casa só. Lá as recompensas são individuais. Cada um tem a sua casa. Eu via como os anjos levantavam as casas e faziam o segundo andar, depois o terceiro andar e não tinha fim. Esses prédios podem ter 1000 andares ou até mais. Depende do seu trabalho na terra. Quanto mais você trabalha na obra de Deus na terra, mais os anjos trabalham para vocês no céu. Um anjo auxiliava outro para aumentar o tamanho da casa dos santos. Eu vi a casa de um irmão que foi um milionário na terra. Ele deu e repartiu todos os seus bens com os necessitados. Quando ele chegou ao céu, veio como o homem mais perfeito da sua época. Os maiores no reino dos céus que foram mais recompensados eram os mais humildes que viveram na terra. Os grandes que vi no reino dos céus, são os que pregavam a verdade na terra. Mateus 5:19.
Os homens que receberam muitas recompensas no céu, eles ganharam muitas almas, e não tinham fama dos homens, por isso receberam os seus prêmios. Mateus 6:1. Eu vi muitos fiéis na terra juntando tesouros no céu, vivendo uma vida agradável a Deus e trabalhando na obra. Os anjos estavam construindo uma casa para uma pessoa que havia se convertido na terra. Eu vi quando um anjo desceu para buscar a alma de um irmão que tinha morrido na terra. A sua casa estava pronta esperando o seu mais novo morador. Quando ele chegou, ficou muito feliz por ver a casa de ouro esperando por ele. E depois desse irmão, eu vi vários anjos descendo para recolher as almas dos santos que haviam morrido na terra. Nesse dia chegaram 4 almas no céu, 3 irmãs e um pastor que foram cada um para as suas casas. Também vi uma grande mansão de ouro que pertencia a um missionário. Ele negou a Jesus na hora da sua morte, e aquela casa foi passada para outra pessoa que havia se convertido na terra. E não há inveja no céu por um ter a casa maior do que o outro. Lá existe o reconhecimento pelo esforço daquele que trabalhou mais, e um grande respeito. Eu vi muitas casas naquele lugar dentro de um grande campo. Essas são as heranças espirituais de cada servo fiel. Naquele paraíso tem muitas casas inabitáveis espalhadas por todos os lados à espera dos santos que estão na terra. São casas que estão vazias. A sua casa está lhe esperando ali, igreja. Permaneçam firmes. Eu vi um homem que se dedicou muito à obra de Deus desde a sua mocidade. Ele renunciou ao mundo em troca de viver somente para Deus, e morreu idoso. Quando chegou ao céu, ganhou um prédio todo de ouro para ele morar. Eu vi muitos mártires que morreram pelo amor ao Evangelho. Eles não negaram a Jesus e foram mortos. Quando chegaram aos céus, foram recebidos pelo próprio Jesus e tiveram os seus nomes gravados em um pilar gigantesco de ouro como heróis da fé. Mateus 10:32. O céu é um lugar de recompensas, e esses são os tesouros que se ajuntam no céu. Trabalhem para Deus, e terão a sua recompensa. Deus é justo, e dá as recompensas segundo o seu trabalho na terra. Não façam igualmente os falsos profetas que acumulam riquezas na terra, onde tudo será corroído. Eles não têm moradas no céu, por isso acumulam dinheiro na terra para ter os seus galardões temporários. Nada do que vocês fazem para Deus é de graça. Até uma alma que você ganha tem recompensa. Se você faz esforço para andar na santidade, também tem galardão. Se vive uma vida espiritual ativa, tem galardão. A caridade e os frutos do Espírito Santo também têm recompensa. A sua casa cresce conforme você trabalha na seara de Jesus. O céu é um lugar imenso, e tem lugar para todas as almas do mundo se converterem às suas vidas. Jesus derramou o seu sangue para todos. Depende da escolha de cada um. Qual morada irá escolher para viver eternamente? Qual o Senhor que escolherá para viver junto, a morte ou a vida? Qual delas irá escolher? Cada região no céu é um lugar muito lindo, e cada pessoa herda um pedaço de terra, e não é pequeno. Eu vi aquela multidão de pessoas de vestes brancas comerem o maná do céu, aquele mesmo que caiu do céu no deserto para o povo de Israel. A terra é fértil, e produz frutos a todo instante, frutos celestiais que não tem na terra, de um sabor inimaginável. As árvores do céu estão carregadas de frutos com flores azuis, verdes, vermelhas, brancas, amarelas e de uma variedade de cores. Esses frutos são saborosos, e dão prazer ao paladar de quem come. São frutos da vida que os santos comem. Ali tem frutos de todos os tipos que não tem na terra. Eu vi árvores com favos de ouro cheio de mel. Ali é um lugar abundante. Ali tem grandes diversidades de plantas coloridas e floridas, onde toda a natureza louva a Deus. O rio que passa no paraíso. Você caminha por cima dele flutuando sobre as águas, e também pode mergulhar. Eu caminhei por cima dele. No rio tem peixes lindos de todas as cores e dourados. Esse rio passava dentro dessa bela cidade de pedras preciosas. Na terra celestial, eu podia caminhar ou flutuar pelos ares, caminhando sem colocar os pés no chão. As paisagens celestiais são indescritíveis. Não consigo expressar o que os meus olhos viram. O lugar é lindo demais, igreja. A riqueza está em todo lugar. Ali o ladrão não pode roubar. A natureza brilhava como pedras preciosas, e toda a vegetação tem vida. Respiram e se movimentam. Os campos verdes são brilhosos, e as suas gramas verdes brilham iguais às esmeraldas. Eu vi uma área de campo verde imensa, com vários animais naquele lugar, aves que voavam, e saíam brilhos de suas asas e louvavam a Deus. Lá, eles não sentem fome, mas comem para sentir o prazer da vida. O clima do céu é agradável, não faz aquele calor e nem frio, é um clima prazeroso que anima a sua alma. O ar respira a vida, e a temperatura é suave. O povo é envolvido em uma atmosfera celestial. Aquele lugar está cheio de vida eterna,
e o povo crescia em conhecimento e sabedoria daquilo que eles não sabiam quando estavam na terra. Ali todos os mistérios do céu são revelados aos seus santos. Ali começa a verdadeira vida, onde os cristãos não conseguiram desfrutar em um governo tirano e injusto na terra. Ali você viverá uma nova vida ao lado de Jesus, e andará no meio dos anjos e seres celestiais. Tudo no céu brilha como um espelho que reluz a luz do sol. Tudo isso acontece porque o céu reflete a luz de Jesus. As pedras das ruas celestiais são de ouro, cristais, jaspis, diamante, rubi, esmeralda, turmalina, jade, opala, safira, turquesa, ametista, benitoite, musgravite, berilo, garnete, cetrino, euclásio, topázio, prata e outras pedras que não conheço. Tudo isso pisamos em cima como tapetes para os santos. Enquanto na terra isso é impossível de acontecer, as terras celestiais são revestidas de pedras preciosas, e a sua areia é ouro fino. A plenitude da vida está naquele lugar, onde tem pessoas de várias classes sociais que habitam ali. O povo caminhava pela cidade de ouro. As suas faces brilhavam igual à luz. Eles estão felizes e sorrindo. As suas aparências são angelicais. Caminham junto com os anjos e conversam com eles. O céu ultrapassa a todo o entendimento humano, e os mistérios são revelados. Eu vi como é o transporte no céu. Os anjos caminham com cavalos e carruagens de fogo, e levavam as pessoas para o templo para adorarem a Deus. Jesus mandou um anjo me levar em várias partes do céu de carruagem. Eu me aproximei do templo da adoração, mas o povo não se aproximava muito daquele que estava sentado no trono. Ele parecia o sol. Não consegui ver o seu rosto, apenas os seus pés, pois o seu trono ficava na parte de cima, e o povo se prostrava quando se aproximavam daquele trono, e ficamos em uma distância de 30 metros ou mais. Jesus caminhava pelas ruas de ouro, e quando passava pela multidão o povo se prostrava em reverência ao Rei dos Reis. Todos traziam honras e ofertas a Jesus. Que lugar magnífico! Senti uma alegria completa e felicidade plena. O governo de Jesus no céu é justo e santo, não iguais os governantes na terra. Ali está o bem-estar do povo. O Senhor disse: servo, o fato de vir conhecer o céu não garante salvação se não se conservar desse mundo. Eu já arrebatei pessoas que, apesar de conhecerem o céu e o inferno, deixaram Satanás roubar a sua coroa, e hoje estão no inferno. Servo, diga para minha igreja que, se perseverarem até o fim, herdarão todas essas coisas que vistes. Jesus chamou um anjo que veio com o livro da vida. Esse anjo me mostrou muitos nomes que foram apagados do livro por não suportarem as marcas da guerra espiritual, e outros tiveram os seus nomes apagados por desistirem de andar no caminho estreito e se renderem ao pecado. O anjo também me mostrou uma lista de nomes de pessoas que se converteram através de mim. Eram pessoas que eu não conhecia, mas o anjo disse que meu testemunho chegou a lugares onde eu nunca fui, e estava salvando almas. O anjo disse: isso terá grande recompensa. Quanto mais almas ganhar, mais o seu galardão irá aumentar. Jesus disse: servo, esse é o seu último arrebatamento. Irei revelar os mistérios para outras pessoas que serão arrebatadas. Algumas pessoas que ouvirem o seu testemunho, eu irei arrebatar esses. As minhas preocupações desapareceram naquele lugar. Me esqueci que tinha uma esposa e uma filha. O Senhor disse: servo, tu tens que voltar para cuidar da minha igreja. Eu respondi: Senhor, eu não quero mais saber de ser pastor. Não quero voltar à terra. É muito sofrimento. A minha esposa ficará bem. Quando terminei de falar isso, já estava na terra. Vou fazer uma oração. Faço isso por me acostumar a orar todos os dias. O meu corpo se acostumou a fazer orações. Hoje eu amo orar. Ó Deus Todo-Poderoso, me coloco diante da sua presença. O meu maior desejo é ir morar com o Senhor no seu reino celestial. Não vejo a hora de ir ao seu encontro e deixar esse mundo de horror. Eu lhe apresento a comunidade europeia evangélica onde sou pastor. Eles creem em suas promessas, e são um povo diferente. Ensina-me mais e mais a caminhar em suas veredas. Dá-me a conhecer os seus mistérios, e nos revela aquilo que ainda está oculto a respeito da sua palavra, esclarecendo mais e mais a sua santa doutrina e o seu querer em cada vida. Faça-nos retos e humildes na sua justiça, nos dando graça e forças para guardarmos a sua aliança. Tememos ao Senhor, e com afeto e carinho, estamos cuidando com muito zelo da sua obra. Não somos infelizes como o mundo está. Tu tens manifestado a sua glória no meio do seu povo que lhe adoram em espírito e verdade. Guardaremos os seus preceitos dentro do nosso coração. Amém. A minha esposa vai falar do seu arrebatamento que aconteceu em fevereiro, um mês depois do meu arrebatamento. Nesse momento, ouçam o seu testemunho.
Eu me chamo Susan Atsushi, e fui arrebatada ao céu quando fui para a vigília da igreja. O anjo do Senhor desceu para me levar e subimos em alta velocidade. Quando entrei naquele lindo lugar, eu pisei naquelas gramas verdes e brilhosas. O cheiro do perfume que saía das flores exalava uma fragrância que não existe na terra. Tudo que você toca no céu, a sensação é de felicidade quando se toca em uma árvore, terra, planta, águas ou nas pedras. Eu consegui ouvir a natureza entoando cânticos perfeitos. Quando estava observando as maravilhas daquele lugar, vi um homem paralítico que não tinha suas duas pernas. Quando ele chegou ali, teve as suas pernas restauradas. Pessoas deficientes que perderam parte dos seus corpos quando eram vivas, lá, têm as partes dos seus corpos restituídas. Um cristão que havia perdido um braço no acidente, quando entrou no céu teve o seu braço regenerado. Uma serva de Deus que teve o seu rosto queimado por um muçulmano teve um novo rosto angelical e jovem. Lá no céu tudo é perfeito, e não existem deformações. No céu não entram pessoas deformadas, lá é tudo restaurado. Uma mulher que morreu de câncer no intestino e foi para o céu, ao chegar lá, ela estava limpa dessa doença. No céu não entra enfermidade, nem deformações, nem deficiência e nem pecado. Olhei para aquela linda cidade de ouro e cheia de habitantes. Uma luz revestia aquela cidade e iluminava todo o paraíso. Também vi que as construções daquelas casas são perfeitas. Eu nunca vi na terra uma estrutura de engenharia tão perfeita como a dos céus, cujo arquiteto é o Senhor Jesus. O anjo disse: Olhe quão belo é esse lugar, olha a sua imensidão, tudo isso foi construído por amor à igreja. Perceba o tamanho desse amor que chega ao ponto do noivo morrer pela noiva, e ainda preparar esse lugar tão lindo. Quando olhei para a cidade vi que era infinita. O lugar é imenso e muito mais gigantesco do que a Terra. O nosso planeta perto do paraíso parece uma bolinha de raquete. O anjo estava falando comigo. Eu vi um homem vestido de vestes reais cavalgando em um cavalo branco. Esse homem, mesmo estando distante, sorriu para mim, e continuou seguindo a estrada de ouro. O anjo disse: Esse é Jesus, o nosso rei a quem vocês devem agradecer. Se não fosse pelo seu sacrifício, o seu nome não estaria escrito no livro da vida. Quando o anjo terminou de dizer essas coisas, vi uma serva de Deus que morreu na terra naquele momento. O seu espírito chegou ao céu, e ela foi vestida de vestes brancas. E quando ela chegou naquele lugar, o anjo trouxe milhões de gotas de cristais para a irmã e disse: Essas são as suas lágrimas. O anjo me levou no lugar onde vi milhões de bolinhas de cristais. O anjo disse: Esses cristais que tu vês são feitos das lágrimas dos santos e estão aqui para as decorações esperando os donos delas. Quando as lágrimas são de arrependimento com sinceridade ou pedidos de socorro, são transformadas em cristais puros. A lágrima de um santo tem muito valor para Deus. Elas são muito valiosas para ficarem na terra. Nada da noiva de Jesus ficará na terra, nem um fio de cabelo. Está vendo como a igreja é tão importante para Deus? O anjo me mostrou lá na terra uma mulher orando de coração. Um anjo colhia as suas lágrimas e colocava no tubo de ouro. Esse anjo subiu ao céu com as lágrimas daquela serva e transformou em cristais. De repente chegou ao céu vários anjos vindo dos 4 cantos da terra. Todos estavam com tubos cheios de lágrimas dos santos e transformavam em cristais. E aquele lugar ficou cheio de gotas de cristais puros e reluzentes. Lá no céu o povo não fica parado, eles entoam louvores a Deus, conversam entre eles e não param de cantar por gratidão a Jesus que os libertou. O anjo que me levou ao céu e entrevistou um cristão que foi fiel até o fim da sua vida. Ele morreu servindo a Deus, agora estava desfrutando do seu trabalho e feliz por sua vitória de ter conseguido vencer o mundo e se salvar. Ele disse: Valeu a pena esperar, e valeu a pena permanecer. No céu é somente descanso, enquanto aqui na terra é uma batalha espiritual. O anjo me mostrou um exército de anjos guerreiros saindo de um grande quarteirão de ouro. Eles estavam preparados para descer na terra e lutar a favor das causas dos santos. Esses anjos são especiais para as batalhas contra as forças do mal. O que foi me revelado lá no céu que não agrada a Deus. Jesus está cobrando a igreja que tem a mente de Cristo, sem malícia, uma mente renovada. Orem a Deus e peçam essa mente. Também parem de assistir televisão.
O anjo disse que esse aparelho contamina os olhos, a mente e o coração. Quer ter uma mente limpa? Deixe de assistir televisão e cresça na doutrina. Se dedique a ela. O anjo me mostrou lá do céu as pessoas da igreja como agiam na terra. Espiritualmente eu vi muitas pessoas das igrejas que tinham suas línguas cortadas como de serpentes, e dentro do céu da sua boca eu vi o ninho de Satanás, vários filhotes de cobras que habitavam em sua garganta. Os demônios em formas dessas pequenas cobras possuíram as bocas dessas pessoas e faziam falar palavrões. Também vi o demônio-chefe que tinha uma língua gigantesca que não cabia dentro da sua boca. Os lábios desses murmuradores estavam negros por reclamarem de tudo, e quando essas pessoas abriam as suas bocas, uma espada rachava uma casa no meio. Era a igreja sendo dividida por causa das línguas dessas pessoas que feriam e matavam espiritualmente os irmãos. O anjo disse: a espada da justiça descerá sobre a vida dessas pessoas se não se consertarem, e as suas almas descerão às recâmaras do inferno. Igreja, peçam para Deus santificar a língua, e aprendam a controlar ela antes que o juízo de Deus desça sobre a sua casa. O anjo disse que a nossa boca é um instrumento da palavra para ser usado na libertação e edificação. A responsabilidade da salvação está na nossa língua. Essa foi a minha revelação que recebi. Fiquei pouco tempo no céu e tive que voltar à terra. A vigília ainda não tinha acabado quando voltei. Igreja, a minha esposa tem crescido muito espiritualmente. Ela era uma crente fria que não tinha intimidade com Deus, e agora está frutificando. Quero deixar bem claro que o lugar que visitamos não é a Nova Jerusalém, mas o lugar de descanso dos santos. Eu e a minha esposa fizemos 2 alianças espirituais depois do seu arrebatamento. A primeira aliança é que entraremos no céu mesmo que isso custe o preço do nosso sangue. Sacrificaremos a nossa vida para entrar nesse lugar. Ainda não está garantida a nossa morada. Temos que perseverar. A porta é estreita. O céu é tomado à força. A segunda aliança é que nunca vamos nos separar. Mesmo que venham as provações, ficaremos juntos até o fim. Depois do meu arrebatamento ao céu, o inferno se levantou contra mim. Satanás mandou um demônio lutar contra minha vida na terra. Em minhas orações na madrugada, eu vi um demônio muito feroz rodeando a minha casa. Esse demônio veio me desafiar dentro do meu lar. Ele não entrava na minha casa, pois não tinha nenhuma abominação. Também eu dei ordem para ele. Eu disse: demônio, não passe da linha de limite. Fique do quintal para a rua. Não entre dentro da minha casa. Um demônio que se atreveu a fazer mal à minha filha. Ele entrou na minha casa e foi ferido. Aquele demônio, reconhecendo a autoridade que tenho, não deu um passo a mais pela frente. Ele conhece o verdadeiro soldado. E o demônio também tem medo. Quem disse que eles não temem um homem de Deus? Esse demônio, mesmo a longa distância da minha casa, lançava ataques. Eu me defendi de joelhos no chão. E ele viu o tamanho da minha força que Jesus me concedeu. Ele não conseguia medir forças contra mim. Não estou me exaltando. Estou dizendo que assim como Deus deu forças para Sansão e Davi contra Golias, Ele continua dando capacidade hoje. Aquele demônio pegava estratégias no inferno e subia à terra para me derrubar. Um homem envolvido com canal de televisão tentou me levar para uma emissora tentando fazer o meu nome na mídia. Eu recusei, e disse para ele não divulgar o meu ministério na televisão, já que eu prego contra a Babilônia eletrônica, sistema tecnológico do anticristo. Esse demônio não conseguiu me derrubar dessa vez, mas usou uma modelo que tentou me seduzir. Essa mulher queria que eu largasse a minha esposa que Deus preparou para ajudar o meu ministério. Eu disse: sou um homem de uma mulher só, a primeira e a última. Depois dela não terei nenhuma mulher. Assim como Jesus continua sendo fiel à sua igreja, apesar de sua infidelidade, eu serei fiel à minha esposa. Mesmo que um dia ela venha me deixar, eu a esperarei até a morte. Aquela modelo que estava apaixonada por mim foi embora. O demônio havia jogado um dardo maligno da paixão em sua mente, deixando ela completamente fora de si. Ela disse que iria se matar por eu não querer ela, e foi para o seu apartamento. Eu voltei para casa e fiz uma oração, e na visão, eu vi uma armadilha e um demônio pronto para ceifar a vida daquela mulher. Eu orei para Deus dar o livramento. Foi quando na visão, eu vi que a minha oração parecia uma bola de fogo que foi em direção àquele demônio ceifeiro. Quando ele viu aquela bola de fogo, ele fugiu e deixou a modelo. E o dardo da paixão que estava em sua mente desapareceu. Ela tinha sido hipnotizada por aquele demônio e voltou ao seu estado normal.
esquecendo-se de tentar me seduzir. O demônio que estava tentando me derrubar colocou um pastor empresário no meu caminho. Ele queria investir dinheiro no meu ministério e disse: colocarei a sua igreja em todos os países do mundo. Aquele homem tentou me corromper com o seu dinheiro e queria me comprar, mas o Espírito Santo me revelou todos os seus planos. Ele não queria me ajudar. Irmãos, o diabo não desiste de tentar contra a sua vida. Por isso não podemos desistir de andar na santidade e orar para se fortalecer. Sem oração, você acaba cedendo. Aquele demônio enviado do inferno para me derrubar ficou um mês tentando contra minha vida desde o mês de janeiro. Agora estamos em fevereiro. Eu resisti a esse demônio, e o seu prazo de me destruir acabou. E quando ele chegou ao inferno, Satanás deu ordem aos outros demônios, mandando castigar ele por ter falhado. Eu vi na visão quando os demônios penduraram aquele demônio de cabeça para baixo, e torturaram ele o dia todo. O inferno não é igual ao céu. Lá tudo funciona na pressão, pois o tempo está curto, igreja, e eles estão desesperados. O rei do inferno não é doce com os demônios. Ele inferniza os seus demônios. Se Satanás faz isso com os que trabalham para o seu reino, o que ele fará com você que não trabalha para ele se cair lá dentro? Viu um demônio feminino da sedução sendo torturado, e também viu outros demônios sendo torturados por terem falhado nas salas de torturas. Esse é o resultado de uma igreja santa que ora. Fazem os demônios serem punidos no inferno pelos seus fracassos. Eu vi quando Satanás deu ordem para outro demônio tentar me derrubar. Aquele demônio ficou surpreso por receber essa missão difícil, pois ele sabia da dificuldade que teria aqui na terra. Esse demônio não podia dizer não a Satanás, e aceitou a missão. Eu sei que o seu psicológico ficou abalado, mas eles não desistem. Tem sempre esperança de que vão conseguir, porque já derrubaram muitos homens santos que viviam de joelhos em oração. Eles não vigiaram, e foram surpreendidos. Eu vi Satanás com uma lista enorme de cristãos que foram derrubados. Satanás em seu trono mostrou para aquele demônio a lista de quantos caíram. Satanás disse: para nós tudo é possível. E aquele demônio, ao ver aquela lista, se animou muito em querer me derrubar. Eu dizia: pode vir, demônio, se depender de mim será torturado sempre pelos seus fracassos. O próximo que irá para o castigo será você. A sala da punição lhe espera. Esse demônio era muito mais forte do que o outro demônio que fracassou em querer me derrubar. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, e os caídos se levantem enquanto há tempo. Eu não posso errar. Tenho que ser um espelho de santidade e fazer discípulos. Vocês que me ouvem, não sabem o preço que eu pago em levar almas para o reino de Jesus. Tenho pisado em espinhos e sofro muito. Agora eu entendo o que Jesus sofreu quando esteve na terra. E os discípulos também. Depois de passar por grande abundância financeira, Deus permitiu que eu perdesse o emprego. O cansaço físico impedia que eu orasse. Eu perdia muito culto por trabalhar à noite. Depois que fui demitido, não questionei a Deus. Não murmurei. Ele deu e tomou. Eu não tenho riqueza. Só tenho uma casa no céu e uma família. Até a casa onde moro foi ganha. Não tenho nada que venha me fazer importante entre os ricos. Só tenho a maior pérola na minha vida: o Espírito Santo de Deus. Para você que tem o Espírito Santo e não quer perder por causa das coisas desse mundo, tu és o sal da terra que conserva a carne, e não deixa apodrecer com a corrupção desse mundo. Viva uma vida de joelhos diante de Deus, para que Ele não retire o seu espírito. Pessoas que oram crescem na graça. Eu vi na visão uma coluna de fogo em cima das cabeças dessas pessoas. A oração do justo com o Espírito Santo ao lado é tão importante, que ele revela tudo o que está em oculto. Aprendam a ter intimidade com o Espírito Santo, pois tem certos assuntos que o seu pastor não vai lhe responder, mas o Consolador que está ao lado irá revelar. A presença do Espírito Santo fará com que você não se encante com o mundo. Peça porções de azeite na sua vida cada dia, para que os desejos pelas coisas do mundo não venham a aflorar. Se encha da palavra de Deus, e a sua fome será saciada. Tu não precisa ir para o mundo se saciar das imundícias dos prazeres. Peça que o calor do Espírito Santo não se aparte da sua vida. O frio desse mundo não pode invadir a sua vida. Peça cada dia a transformação espiritual, sendo mais espírito do que carne. Peça para Deus uma vida saborosa em sua presença, para que não sinta saudades do mundo. Eu vejo a essência do Espírito Santo como uma bola de fogo envolvendo as vidas dos praticantes do Evangelho. Quando você liga o seu espírito ao Espírito Santo, a conexão fica muito forte, e um desenvolvimento sobrenatural acontece na sua vida. Algo extraordinário na vida espiritual do crente se realiza. Nunca explorei as ofertas dos irmãos, mas o Senhor tocou no coração de pessoas que veio na minha casa trazer dinheiro.
Um empresário movido por Deus me deu uma alta quantia de dinheiro que dá para eu passar o ano todo. O Senhor disse: estou lhe preparando nesse deserto para que continue crescendo espiritualmente. Depois da minha quinta experiência, recebi uma chuva de unção que caía como gotas do céu. As minhas visões se multiplicaram. Eu estava sendo preparado para enfrentar grandes batalhas espirituais. Em uma guerra espiritual, os mais fracos saem prejudicados. Eles são atingidos diretamente pelos dardos das trevas. A recuperação espiritual é demorada. Por isso terá que se arrepender, se humilhar diante de Deus, e fazer jejuns e orações. O que deixa o crente fraco é o pecado. Mesmo que viva uma vida de oração, não terá chance nessa guerra. O preparado espiritualmente vai para a guerra, e os despreparados buscam a preparação. O pecado derruba a vida espiritual do crente por dar lugar para a carne que abre espaço para o diabo. A carne é a sua inimiga, amorteça a sua vontade, vence o seu eu. Esse é o único meio de vencer a sua carne. As provas também têm reprovado os crentes. As falsas unções de pastores com os seus falsos ensinamentos também derrubam o crente. Tudo isso faz parte da guerra espiritual que tenta impedir que o crente venha se salvar. A guerra pode abalar a sua fé e te afastar de Jesus, como pode lhe aproximar deixando mais fortalecido nessa guerra. As suas experiências aumentam com os ferimentos e pedradas, mas as suas habilidades também crescem nessas batalhas. Conheci um pastor que orava por libertação e jejuava pelas pessoas. Ele foi atacado com todas as forças das trevas e ficou enfermo. O seu ministério de libertação foi destruído, fazendo fechar a sua igreja. Os demônios bombardeiam igrejas que espelhem eles a força do corpo das pessoas. Igrejas de libertação só ficam abertas se o pastor for consagrado por Deus e separado do mundo. Se tiverem igrejas de libertação abertas que não incomodam os demônios, eles não atacam essas igrejas. Isso é estranho, e não procede de Deus. Os demônios odeiam igrejas sérias que trabalham com libertação, não somente expulsando os demônios, mas também libertando as pessoas com a palavra da verdade. Não adianta expulsar o demônio do corpo da pessoa, se não ensinar ela a andar na doutrina de Deus. A pessoa, quando é livre daquele demônio e procura caminhar na verdade, atrairá o Espírito Santo à sua vida. Terá o seu selo que os demônios ao verem não podem possuí-la. Se a pessoa tiver o demônio expulso do seu corpo e não procurar caminhar na verdade, o demônio voltará com mais 7, o que ficará mais difícil dela se libertar. A igreja onde eu sou pastor tem muitos novos convertidos. Não vou dizer a minha igreja por ser a igreja de Cristo. Eu fico atento com os sintomas de fraqueza espiritual que ocorrem no rebanho. A minha obrigação como pastor é ajudar os caídos, levantar, edificar os fracos e cuidar das feridas das ovelhas. Se aparecer qualquer lobo andando ao redor com o seu falso ensinamento, eu protegerei o rebanho desse falso profeta e dos demônios que tentarem entrar no pasto. Lutarei com todas as minhas forças se for possível. Até morrerei defendendo a causa do Evangelho. Um demônio se infiltrou dentro da igreja que eu cuido. Ele incorporou em uma mulher cristã. Ela congrega comigo e foi fazer uma missão em uma cidade. Quando chegou lá, fez teologia. E quando retornou, voltou sem o Espírito Santo e com outro espírito em sua vida. Esse é o meio mais sujo que Satanás achou para derrubar a doutrina do meu ministério. Através dessa mulher que era líder do grupo feminino de evangelismo de lares e ruas. Antes dela voltar, em uma visão, ela entrou na igreja de salto alto de uns 10 centímetros. Quando ela andava pela igreja, o seu salto fazia toque, 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 e o rosto dos homens novos convertidos e daqueles que ainda eram fracos espiritualmente olharam para os seus lindos pés, e dos seus saltos saíram dardos malignos que entraram nos olhos dos irmãos, e caíram dentro dos seus corações. Eu vi quando os olhos desses irmãos começaram olhando para os seus pés e foi subindo para cima em direção às pernas. Ali eles cometeram adultérios em pensamentos com essa irmã. Isto é o estrago que a teologia canal está fazendo na vida de muitos que o fazem. Vocês têm a Bíblia, para que mais coisas? Será que a Bíblia não é o suficiente, e precisa de teologia? Eu perdi uma grande mulher de Deus que me ajudava, por conta da teologia que ensina diferente daquilo que eu passo para a igreja. Satanás tem se aproveitado da teologia para disseminar o joio no seio da igreja. Por isso que eu não deixo mais nenhum membro da igreja que eu cuido fazer teologia. E quando a missionária da igreja onde sou pastor voltou de viagem toda maquiada, eu barrei o seu ministério e ela mudou para outra igreja. Mais uma vez, o plano de Satanás caiu por terra. Eu antecipei e neutralizei as suas estratégias de corrupção ministerial. Eu vi na visão demônios da arte que incorporavam nos atores e nas atrizes, e faziam eles interpretarem os seus papéis. Esses demônios tinham os rostos deformados e pareciam palhaços.
Eles são os responsáveis de fazerem muitos artistas ganharem o Oscar de melhores do ano por causa dos pactos. Esses demônios conseguiam mudar as personalidades desses artistas na hora da gravação das cenas. Mulheres que se maquiam, fazem artes no rosto iguais a palhaços de circos. Vocês são atrizes para se pintarem e interpretam uma personagem. Todas as atrizes que pintam o rosto se transformam em outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida real. Isso mostra que a maquiagem tira a naturalidade da criação de Deus. Toda mulher que se pinta, a sua personalidade muda e fica sedutora, e com autoestima cheias de artimanhas do inferno. São os demônios da arte que as possuem, e transformam-nas em verdadeiras atrizes do mundo real, fazendo-as fazerem coisas que nunca fizeram, fugindo da verdadeira personalidade. Mulheres cristãs que se preocupam tanto com a sua beleza. Um dia a beleza do corpo irá envelhecer, e não adianta lutar contra o tempo. Aceite o curso da natureza, porque se preocupam com os seus cabelos brancos. Deveriam se preocupar com as suas salvações porque um dia irão morrer, e a sua carne será comida pela terra. Não importa quantas plásticas façam, o seu corpo irá ser um esqueleto quando tu morreres, e os seus esforços serão em vão. Se preocupem com a salvação da sua alma. Isso é eterno e não acaba quando você morre. Querem ser jovens, sem rugas e bonitas. Salvem as suas almas e terão a vida eterna. Lá no céu irão rejuvenescer, e não terão sinais de velhice, que é a marca do pecado que entrou no mundo por causa de Adão. Eu fui ao céu, e posso garantir que todos são jovens e têm os seus rostos lindos e angelicais, porque se preocupam com a carne, com aquilo que morre e é perecível. O Senhor me revelou a grande mentira da teologia da graça, que nada é pecado. Eles dizem que só temos que crer, e mais nada podemos fazer. Esses teólogos que falam isso não sabem o que é graça, e não vivem nela. Eu vi na visão um homem no escuro, mas ele estava envolvido por um clarão que iluminava o seu corpo e o fazia brilhar. Ele estava envolvido pela luz mesmo estando no escuro. O Senhor disse: essa é a graça, a minha luz na vida dos que vivem a minha palavra. Servo, todos os que estão na graça terão essa luz que é o meu Espírito em suas vidas. Esses estão com as suas lamparinas acesas e cheias de azeite. Os que vivem no pecado não estão na graça, e sim nas trevas. A minha graça é igual à luz que viste na vida do homem da visão. Ela acompanha os que vivem uma vida santa, tornando ele a luz do mundo e um povo diferente na terra. Irei fazer uma oração para dar seguimento com o testemunho. Senhor meu Deus, muitos que ouvem esse testemunho estão com dificuldades financeiras. Outros estão passando provas no casamento, na vida sentimental e provas na família. Quantos cristãos pensam que as suas vidas espirituais se acabaram e que seus ministérios terminaram? As dificuldades têm parado muitos, mas o Senhor é o Deus que hoje renova as forças deles. Casamentos e vidas sentimentais abaladas terão mudanças, e tudo aquilo que está fora do lugar voltará ao seu lugar como antes. O Senhor Deus colocará na posição certa, e removerá as pedras que estão atrapalhando as vidas dessas pessoas. Eles têm perdido essa guerra, porque com as suas bocas confessam que são cristãos, mas as suas atitudes lhe condenam e reprovam como obreiros do Senhor. Mas o Senhor Jesus converte corações duros, e transforma essas vidas dando uma nova forma, e muda o caráter dessas pessoas, convertendo os seus interiores. Mudança de dentro que refletirá todo o seu corpo e até o comportamento. Que eles sejam uma nova criatura de verdade, e que os outros se espantem com a sua transformação. Eu creio no poder modificador de Jesus que muda e transforma. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, o comportamento deles não denunciará mais essas pessoas, porque eles serão vasos novos feitos pelo seu poder. Amém. Eu tive uma visão dos anjos maravilhosos do céu, quando eu orei junto com a minha esposa, companheira de luta que nunca me deixa nem na dor, nem na obra e também não me deixará quando eu for morar no céu. Ela irá atrás, eu tenho certeza disso. Os anjos são organizados, cada um tem a sua função no céu e na terra. A igreja deveria aprender com os anjos em organizar-se para a obra de Deus. Eles são um exército unidos que lutam contra as forças do mal, e a igreja deveria imitá-los se unindo contra as forças do mal, não se guerreando entre si. Vi na visão uma família inteira que tinha terminado de se converter, e estavam muito animados. Oravam todos os dias e não perdiam um culto na igreja. Uma legião de demônios cercou a casa daquela família. Eles ainda não estavam preparados para a guerra por serem novos convertidos e não terem experiência do mundo espiritual. Jesus lá do céu viu a sinceridade em seus corações, e enviou vários anjos para combater aqueles demônios. Os anjos desceram do céu com as suas espadas e feriram aqueles demônios que foram golpeados fortemente. Esses são os anjos da justiça que combatem a injustiça e o mal.
e defende a igreja de Jesus, a noiva santa. Eu me lembro de quando fui pregar em um lugar infestado de legiões de demônios. Eles ficaram no caminho impedindo a minha passagem. Mas quando eles viram que atrás de mim os anjos me acompanhavam, abriram passagem para eu passar. Na visão que eu tenho do meu lar, um anjo fica na contenção protegendo o meu lar. Esse anjo me deixou guerrear de joelhos no chão contra o demônio que me perseguiu. Ele sabia da minha capacidade espiritual de vencer aquela peleja. Mas se as coisas ficassem complicadas, ele estava ali para me dar cobertura. Os anjos guardam as casas dos cristãos fiéis que estão preparados para a guerra. E quando as legiões de demônios se aproximam de uma família que serve a Deus, os anjos descem para os protegerem. Nos cultos de libertação, quando os demônios saíam dos corpos das pessoas, os anjos capturavam esses demônios e os mandavam para o inferno. Essa era a chance que a pessoa recebia de um momento livre, para buscar o outro morador que ocupará os espaços de suas vidas. Quando a pessoa não fazia isso, os demônios voltavam a habitar com força total. Na outra visão, vi uma guerra espiritual dos anjos com os demônios. Um pastor que intercedia por uma moça nova convertida. As orações daquela moça eram bloqueadas nos ares. Mas quando o pastor intercedeu por ela, a sua oração passou pelas barreiras dos demônios e subiu até o trono de Deus. O anjo desceu para entregar a vitória para a moça, mas as legiões de demônios o acorrentaram. Esse anjo escapou das correntes, mas não conseguiu descer para a terra. Ele voltou para o céu, e a benção da moça que era para ser entregue naquele dia foi adiada. No outro dia, um arcanjo muito mais forte, anjo de guerra, não me foi revelado a sua identidade. Quando ele desceu, as legiões de demônios fugiram, e os ares ficaram livres para o anjo passar e descer à terra. Ele veio pessoalmente entregar a vitória para aquela moça nova convertida. Igreja, a moça nova convertida não foi revestida espiritualmente, pois as suas orações eram fracas. A sua benção foi pela misericórdia de Deus. Os anjos protegem os inofensivos desde que sejam obedientes a Deus. Às vezes a sua vitória não chegou ainda por causa das barreiras, mas tenha certeza que é garantida. Se a sua oração chegou ao trono de Deus, não há demônio que possa impedir. Vi outra visão de um anjo que foi cercado por uma legião nos ares que estavam com uma grande caixa preta de ferro para aprisionar o anjo. Esses demônios queriam informação do mistério que o anjo iria levar a um cristão. 3 anjos desceram em auxílio daquele anjo e guerrearam contra as legiões. As suas espadas afiadas cortavam aqueles demônios. Eu vi quando um anjo triscou a sua espada naquela grande caixa preta que despedaçou em vários pedaços. Os anjos os afugentaram, e o anjo do mistério desceu na terra para entregar para o irmão. Esses demônios dos ares são os mesmos que fazem tempestades, redemoinhos, ventos fortes e furacões para destruição. Também vi um anjo descendo até a terra, e obrigava o demônio a entregar a vitória a um servo de Deus. Aquele demônio sempre fechava as portas de trabalho para o servo de Deus, até que o anjo obrigou ele a abrir todas as portas de trabalho. O anjo apontava sua espada para o demônio e fazia-o destrancar as portas que ele mesmo havia fechado com uma chave preta. Tive uma visão com anjos descendo nas igrejas para fazerem anotações daquilo que estava sendo pregado e ensinado em cima dos púlpitos. Até os tipos de louvores eram anotados pelos anjos. Até os tipos de roupas que as pessoas iam à igreja. Os comportamentos também são anotados. E quando uma pessoa se convertia, o anjo anotava o nome dela em um livro. Eram 2 anjos para cada igreja. Um anotava as conversões, arrependimentos, e quando a pessoa estava disposta a renunciar tudo por Jesus. O outro anjo anotava os pecados. Um anjo anotava o que acontecia de bom, e o outro anotava o que acontecia de mal. Por isso é que eu sempre falo para a igreja onde sou pastor para vigiarem quando entrarem na casa de oração. Eu ensino a fazer um culto verdadeiro, com muita devoção e adoração a Deus sem nenhum escândalos. Outros 2 anjos desciam e pegavam os relatórios do que estava acontecendo e subiam. Sabe onde eles guardam esses relatórios de anotações? Quando estive no céu, eu vi os anjos guardando os relatórios das igrejas em uma sala de arquivos de ouro. É através desses relatórios que muitos serão julgados. Também vi na visão, anjos dentro dos lares dos cristãos fazendo anotações do que acontecia. Eles anotavam quando os casais cristãos discutiam com palavras de ofensas, cristãos andando de short e sem camisa dentro do seu lar, serva de Deus andando pela sala de sutiã e short, quando discutiam com os vizinhos falando palavras chulas, palavras de baixa qualidade sem valor algum, palavras que inferioriza a pessoa ofendida, e também prova a podridão do coração de uma língua maléfica. Os anjos anotam tudo isso em relatórios.
tanto as boas obras que provêm do Espírito Santo, que são os seus frutos, e também as obras da carne que são anotadas. No dia do juízo não vai ter desculpas, tudo está sendo anotado, até o testemunho que estou dizendo. Ai de mim se aumentar alguma coisa ou deixar de falar aquilo que o Senhor mandou. Tive outra visão com anjos da justiça que executam as leis divinas descendo à terra. Eles foram enviados por Deus, e quando desceram feriram os falsos profetas e os feiticeiros que estavam fazendo mal ao povo. Anjos também matam. Igreja, lembra-se do rei Herodes que foi ferido pelo anjo, e o que aconteceu com o exército da Síria que cercaram Eliseu. Eles foram feridos de cegueiras causadas pelos anjos. Esses homens fizeram tanto mal na terra, que os anjos tiveram que descer e tirar a vida desses homens. Os demônios também receberam a ordem de Deus para ceifar as vidas de todos que fazem mal aos outros. Os ceifeiros da morte, que são demônios que tiram as vidas, também estavam matando feiticeiros, satanistas e os falsos profetas. Na visão, os pecados desses homens chegou às narinas de Deus. Também vi um ceifeiro dentro da igreja anotando os nomes das pessoas que vão morrer. Satanás pediu as almas dos cristãos rebeldes, que mesmo indo todos os dias à igreja, tinham os seus corações endurecidos e continuaram escandalizando a palavra de Deus. E Deus disse: essas almas não vão fazer falta na minha obra. Eles nunca irão se arrepender de seus pecados. Eu sei o futuro. Pode entregar essas almas a Satanás. E os demônios ceifeiros matavam e levavam aquelas almas. Tive uma visão com uma multidão de pessoas que andavam pela cidade. Muitas dessas pessoas tinham o número 6 na sua testa, e de trás delas saía uma fumaça negra. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor disse: essas pessoas que estão marcadas serão os próximos a morrerem, e a fumaça negra que viste é o sinal para onde eles vão quando a morte chegar. Todos os que estão com a marca da morte já ouviram a minha palavra e não deram ouvidos, escolhendo os caminhos tortuosos de seus corações. Na visão, eu vi quando os ceifeiros da morte tiravam as vidas dessas pessoas e levavam para o reino das trevas. Vi esses demônios causando todos os tipos de mortes, como acidentes de carro, assassinatos, suicídios e ataques cardíacos. Os demônios esmagavam os corações das pessoas marcadas com as suas mãos. Todas as pessoas marcadas na testa morreram, pois Deus havia determinado e entregado aquelas vidas rebeldes para os demônios fazerem o que quisessem, porque eles não escolheram Satanás. No dia seguinte da campanha de oração, tive uma visão de uma bola de luz branca circulando as igrejas. Perguntei ao Senhor o que isso significava. O Senhor disse: servo, é a minha palavra. Igreja, que visão gloriosa! Eu vi quando aquela bola curava doenças nas almas, fechava grandes feridas e cicatrizava. Quando essa bola de luz branca passava, sementes caíam nos corações das pessoas e as suas vidas frutificavam. O Senhor disse: esses que aceitaram a minha palavra produzirão frutos em meio ao deserto. E os cristãos que se alimentavam da palavra e oravam, o céu se abria, e caíam chuva de luzes brancas sobre aquele cristão. O céu fornecia autoridade e forças para aquele servo de Deus. Uma voz disse: essa palavra é fonte de água viva que corre dentro dos interiores daqueles que se alimentam dela. Não enfraquecerão, e onde forem levarão essas virtudes com eles. Colocarão as suas mãos sobre os cativos e os libertarão, e aonde pisarem os seus pés deixarão bênçãos. Os que oram e se esforçam crescerão de tal forma, que não se abalarão em tempos difíceis. As suas orações lhe darão resistência contra o mal. Esses passarão por cima das provações, e os seus níveis espirituais aumentarão. Esses são os que acostumaram a orar todos os dias, exercitando os seus corpos a esse costume. Os que lerem a minha palavra renovarão as suas forças, e nascerá da minha palavra uma nova criatura. Os que oram e se alimentam da minha palavra crescerão e se fortalecerão espiritualmente, e serão aliviados na hora das provas. Serão regenerados e ficarão firmes em mim. Na visão, eu vi essa bola de luz que é a palavra entrando nas pessoas e formava soldados. Edificavam na rocha, deixando protegidos contra a falsa doutrina. Quando a palavra entrava dentro deles, dava forças, e a unção começava a brotar nos seus interiores, atraindo a essência do Espírito Santo em suas vidas. Eu vi aquela bola de luz transformando a vida de uma mulher nova convertida. A bola de luz aquecia o coração, e o derretia igual cera de vela, trazendo arrependimento dos seus pecados. A bola de luz produzia água cristalina que entrava no interior e fluía dentro. Uma voz disse: estou amolecendo o seu coração endurecido pelo pecado, e fazendo uma nova transformação. Aquela bola de luz adornou a mulher com pedras brilhantes, e o seu corpo brilhava com os adornos espirituais. Aquela bola de luz fazia fluir a água da vida do interior daquela mulher,
Um vento forte assoprava nela e trazia avivamento. Esse forte vento espiritual penetrava no seu interior e assoprava a pequena chama dentro daquela mulher, fazendo inflamar o fogo. O seu semblante mudava completamente. O Senhor disse: olha, servo, o poder da minha palavra quando é pregada, como ela é. Olha o resultado da mudança. Tive uma visão com pessoas apegadas com o mundo, desapegando-se dele e entregando as suas vidas a Jesus completamente. Essas pessoas começaram a praticar a palavra, e uma luz envolvia os seus corpos, fazendo eles reluzirem. Essas pessoas começaram a ler a Bíblia, e a palavra entrava nos seus corações, e sombras negras saíam de dentro delas. Tive uma visão de um boneco de barro que estava sendo modelado por uma mão gigante. Uma voz disse: eu sou o oleiro, e transformarei todas as vidas que seguem a minha palavra. Deixarei a minha imagem e semelhança. Deixarei as suas personalidades iguais à minha palavra. E o Senhor Jesus assoprava no boneco, e um vento entrava dentro dele. O Senhor disse: esse é o espírito de vida que entra na vida dos que amam a minha palavra. Ressuscitarei as suas vidas espirituais. Aquele boneco de barro duro estava sendo amolecido pela água viva que descia do céu. A voz disse: essa é a água da vida que tira a sede daqueles que me seguem. Eu vi a palavra em forma de uma luz penetrando dentro do boneco, e uma mão gigante corrigia todas as rachaduras daquele boneco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. O Senhor disse: eu reconstruo vasos quebrados que serão valiosos para mim. Farei vasos de honra para minha glória. Eu refaço o vaso em uma nova criatura. Serão cheios do meu espírito que transbordarão. Esses serão gigantes na fé, mas precisam ter azeite de reservas em suas vidas quando esses faltarem. Tive uma visão da bola de luz gigante em cima de uma igreja, e dessa bola uma chuva de pão caía dentro da igreja, e ninguém pegava aqueles pedaços de pão para se alimentar. O Senhor disse: essa é a minha palavra pura que está sendo rejeitada nas igrejas. Muitos não aceitam como ela é, não querem se alimentar da minha verdade para terem suas vidas transformadas. Tenho levantado homens simples para preparar a igreja. Esses não se importam com as riquezas dessa terra, e não tiram as ofertas do povo para o seu bel prazer. Eles ensinam a igreja a vencer o pecado, preparando o povo para o meu encontro. Esses soldados têm libertado as almas do domínio das trevas. Eles passaram pela peneira das provas para serem obreiros aprovados. Eles são mais que obreiros da igreja. Eles são os obreiros celestiais que estão de passagem nesse mundo. São os meus anjos mensageiros que habitam na terra. São anjos de guerra que defendem a minha verdade. Todos que pregam a minha verdade são os meus anjos da terra. Servo, para ser o meu obreiro, é necessário passar pela peneira onde o pecado não pode passar. Mas os povos de hoje valorizam os falsos profetas por falarem o que eles querem ouvir, massageando as suas carnes. Os meus servos que tenho levantado para minha obra estão sendo maltratados e rejeitados por esse povo incrédulo. As suas mensagens não têm valor para a igreja. Se o povo soubesse que sou eu quem mando dizer essas palavras, quando rejeitam um desses pequeninos, rejeitam a mim. Se eles dessem ouvidos para um desses pequenos, as suas almas se salvariam. Os meus pequenos anjos só querem o bem deles, e livrar as suas almas da condenação eterna. Eles repreendem o pecado, e por causa disso as igrejas ficam contra os meus servos. Os líderes evangélicos de várias denominações estão perseguindo os meus servos. Esses pastores que não suportam a verdade manipulam as suas igrejas para não acreditarem nos meus servos. Satanás está rindo porque está tampando os ouvidos desses para não crerem. Tudo isso é estratégia de Satanás para não deixar o meu evangelho libertar o povo das igrejas. Os demônios têm usado muitos cristãos para perseguirem as minhas atalaias, e se pudessem matariam eles. Seus corações estão cheios de ira, e estão furiosos. Esses estão possuídos, e são capazes até de tirar uma vida. Os meus servos não são aplaudidos iguais aos falsos profetas. Pelo contrário, são odiados por causa do meu nome. Os meus escolhidos passam pelo Calvário por causa da minha palavra. O povo não suporta mais a verdade, e odeiam os que pregam. Por causa disso, o espírito da mudez tem possuído as línguas dos covardes que, com medo da perseguição, não pregam mais a minha santa palavra. Quando Jesus me falou tudo isso, lágrimas escorreram dos seus olhos por causa da rebeldia do povo. Eu disse para Jesus que não importa se vão rejeitar as minhas pregações, serei fiel até a morte em seus ensinos. Depois dessa visão eu tive outra. Vi uma bola de luz, mas dessa vez era negra. Essa luz não era branca. O Senhor me disse: essa é a falsa doutrina que veio do inferno e está dentro de muitas igrejas.
quantos pastores estão cometendo crimes espirituais, matando as almas e ensinando a picarem. O salário do pecado é a morte. Estão usando a Bíblia não para destruir as fortalezas do engano, mas para levar vantagens e se beneficiarem da minha obra. Esses atos são ilegais diante de mim, e ferem a minha santidade. Eles desviam o dinheiro da minha obra e causam rebeliões contra a santa doutrina. Roubam o dinheiro da casa de oração que são entregues de coração, e são salteadores da casa de Deus. Não queiram cair nas mãos do Deus vivo, Jeová, a quem eles não o conhecem. Se conhecessem, teriam medo de fazer essas coisas. Eles usam a Bíblia para enganar, e são assassinos de almas. Serão julgados como homicidas. Os olhos do meu espírito estão vigiando a cada passo deles. Eles não me conhecem, pois não me servem e não têm comunhão comigo. Eles servem a outros deuses. Revelação do Senhor para as igrejas que começaram a pregar a verdade, e agora pregam a mentira. O Senhor disse: pastores, mudem a doutrina de suas igrejas antes que a minha espada desça sobre vocês e tire os seus fôlegos de vida. O Senhor disse que a luz negra que circulava nas igrejas é a falsa doutrina. Ela também tem poder para mudar as pessoas a favor das trevas. Eu sou prova disso quando recebi uns livros de teologia de vários autores de diversas linhas de pensamento. Se fosse o meu pai, teria jogado toda a coletânea no lixo sem ler. Nunca gostou de livros de autores que fazem para vender. No começo do meu ministério eu queria fazer teologia. O Senhor disse: servo, por acaso precisa de teologia o servo que pode falar boca a boca com seu Senhor? Qualquer dúvida pergunte para mim. Não busque respostas em sabedoria humana. Irmãos, nesses livros que examinei, eu vi desvios doutrinários. Como os demônios são sagazes. Se eu não tivesse revestido pelo poder de Deus que me dá o discernimento do que é mentira, eu poderia ser enganado por aqueles livros. Quando eu abri o último livro, uma sombra negra saiu das páginas e tentou entrar na minha mente. A sombra não encontrou espaço na minha mente. Bateu na minha cabeça, caiu no chão e entrou na terra, voltando para as profundezas que é o seu lugar. Ele não entrou porque estou revestido com o capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo. O Senhor disse: aquela sombra é um dos demônios da lavagem cerebral. Se chama transformador de mentes. Igreja, eu recomendo a vocês que não percam o seu tempo com esses livros. Eu fui atacado por um demônio terrível por ler alguns trechos. O diabo se infiltra nos livros em ideologias para se infiltrar nas igrejas. A palavra do diabo tem o poder da morte espiritual dentro de cada letra mentirosa e cheias de heresias que desviam as pessoas da verdade. Assim a Bíblia, que é inspirada pelo Espírito Santo, a palavra vivifica, ressuscita e traz à existência aquilo que não existe. Eu tenho novas mensagens da parte de Deus para passar para a igreja. O Senhor irá colocar a igreja em situações difíceis para provar quem são os seus santos de verdade. A igreja será testada, e muitos saberão os que estão alicerçados. O Senhor me disse que a partir dos próximos anos, as provações testarão a fé de muitos. Uma fase de provas está vindo assolar a igreja, e todos passarão por isso. É necessário que o vento assopre para ver quem são os verdadeiros cristãos. As máscaras de disfarce irão cair do rosto de muitos, revelando quem eles são de verdade. A partir desse ano ainda e o próximo ano, muitas almas que escolheram viver nos prazeres do mundo serão ceifadas, e a maioria são jovens que pensam que vão viver muito. Eu fui convidado para pregar em uma igreja média, e me assentei no púlpito ao lado de pregadores importantes. Estava cercado de falsos profetas que nunca concordaram com os meus ensinamentos. Quando terminei de pregar e comecei a orar pelas pessoas ímpias, Deus operou com curas e sinais de maravilhas através de mim. Os falsos profetas também estavam curando e os sinais aconteciam. Eu tive uma visão de um anjo de cor negra de asas operando esses sinais ao lado dos falsos profetas. Esse demônio não queria que os seus servos fossem envergonhados e começou a me imitar. Parecia que estava disputando comigo quem curava mais. Igreja, não é fácil operar sinais de maravilhas no mesmo lugar onde os demônios operam. Esse demônio estava por detrás desses curandeiros. Eu tenho o dom de visão para ver, por isso eu julgo. Quando eu não tinha esse dom, eu não julgava porque não via. E para quem não tem o discernimento de espírito, é melhor não falar nada até ter certeza. Se não tem o dom ainda, ore para Deus revelar a vida do profeta ou o tipo de espírito para não ser enganado. O Senhor disse: muitos estão vindo em meu nome e profetizam o que não mandei. Entregam mensagens usando o meu nome e palavras que não falei.
curam enfermos em meu nome, mas não sou eu quem uso eles. Expulsam os demônios sem a minha autoridade legítima. Pentecostes e grandes avivamentos estão acontecendo em lugares onde não estou. Enganados estão todos os que pensam que derramarei o meu espírito naqueles que não querem renunciar. Meu espírito não está em lugares onde a boca fala engano. Esses pregadores são os percussores desses falsos avivamentos. Não têm a minha marca, que é o selo do Espírito Santo. Eu não os conheço. Igreja, o Senhor me revelou tudo isso naquele culto. No livro de Joel diz: os jovens terão visões e os velhos sonharão, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os demônios sabem dessa palavra, e estão se aproveitando disso e imitando as mesmas obras do Espírito Santo nesses finais dos tempos. O Espírito Santo é derramado na vida dos santos para capacitá-los, e Satanás também derrama os seus espíritos enganadores na vida dos que andam na mentira. Tem uma exortação para passar à igreja: aceitem o seu irmão como ele é, não desprezem por ele ser pobre e humilde, mas união e amor. Parem de dividir a igreja dizendo: eu não gosto daquele irmão por ele ser estranho. Sejam solidários uns para com os outros. Jesus está querendo das igrejas a partir de hoje um planejamento espiritual, como o tempo de orar e fazer evangelismo. Parem de comodismo. Almas estão morrendo. Vocês fazem tantos planos materiais como estudar, se casar e trabalhar. Mas para Jesus o que planejam? Nunca pararam para refletir que as obras consistem em galardões, e tudo aquilo que fazem, para o homem não tem retorno, mas para Deus terão recompensas por toda a eternidade. Sejam obreiros de valores para Deus e também aos seus pastores. Os causadores de contendas pensam que estão em suas razões e se fazem de vítimas dizendo: estou sendo perseguido, mas não olham para os seus estados espirituais. Arrependam-se, ou arderão no inferno. O Senhor disse: o que eles fazem dentro da igreja se não querem fazer a minha vontade fora dela? Tenho aumentado os dias de vida de alguns rebeldes, dando mais oportunidade deles se salvarem. Se eu virar as minhas costas, Satanás ceifará suas vidas. Vejo artistas de palco nos púlpitos inventando modas para atrair as pessoas com os seus gracejos. Eles querem chamar a atenção com piadas porque não confiam na minha palavra que salva e liberta. O meu altar não precisa de atores, e sim de homens que me servem em espírito e verdade. Jesus me mandou dar uma mensagem aos pastores. Ele disse: as igrejas estão mudando. Pastores, protejam a santa doutrina. Não peguem outras igrejas como exemplo. Peçam direção a mim, e eu lhes responderei o que fazer. Se me obedecerdes, as suas igrejas terão mais unção do que a deles. Não deixem que as igrejas mundanas venham influenciar o seu ministério. Não se preocupem com as ofertas e dízimos pensando em quantidades de pessoas. Se preocupem com a pureza das vestiduras espirituais de cada pessoa. Elas são as minhas pedras preciosas, e cobrarei cada alma que coloquei em suas mãos. Elas custaram o preço do meu sangue, e cobrarei o preço do seu sangue se fizerem elas se perderem. Conheçam os ensinamentos que vocês estão dando às minhas ovelhas. Examinem as doutrinas antes de oferecerem ao meu povo. Quero mudança em seus ensinamentos para que aconteça a mudança de vida. A igreja cresce na santidade. Ela precisa conviver com a minha doutrina aplicada em suas vidas. O Senhor Jesus me mandou passar uma mensagem aos missionários. Ele disse: eu coloco no campo missionário a pessoa certa no lugar certo. Aqueles que abrem as suas bocas para falar a verdade sem temer. Deus é com esses. Anunciem a salvação. O tempo está curto. Não se cansem de falar de Jesus. Mas para aqueles que não querem compromisso com a minha missão, a morte irá levar, e libertarei traficantes, bêbados e prostitutas. Colocarei para fazerem o que vocês não fizeram na missão que eu vos dei. Eu não quero ser tratado como um homem-deus. Sou apenas um homem simples e humilde. Tenho fugido das mídias, televisão por causa das revelações. Não quero fama nem sucesso, e o reconhecimento somente de Deus. Eu não divulgo o meu testemunho, apenas autorizei as igrejas a escreverem os relatos da minha experiência. À noite fui à igreja, percebi um apego da igreja à minha pessoa. Eles me pediam oração para todas as áreas: família, conjugal, fortalecimento e enfermidade. Tudo isso começou a acontecer depois que orei pela menina e ela ressuscitou. Até os convites para eu pregar em outras igrejas começaram a aparecer. Todos os membros da minha igreja começaram a confiar mais em minhas orações, e pararam de orar não acreditando mais em suas orações. Orei a Deus e pedi respostas sobre o que fazer. O Senhor disse: a igreja começou a ficar dependente de ti, não de mim. Estão ficando acomodados. Irei tirá-lo de lá para que não seja adorado. Levar-te para outro lugar e você ficará alguns meses lá. Colocará um obreiro para cuidar desse rebanho em seu lugar. Sem você,
a igreja vai aprender a depender de mim. Eles vão voltar a orar deixando de ficar sob sua dependência. Esse foi o aviso de Jesus para mim. A minha separação da igreja foi para o bem do rebanho. O que eles não entendem é que sou um homem, e todas as operações de milagres vêm de Deus, e não de mim. Se Deus me usa, pode usar qualquer um como instrumento. Basta ficar na posição que Deus quer para a vida de cada pessoa. A igreja tem colocado as suas responsabilidades em meus ombros, o que tem me causado um desgaste físico. Tenho orado por todo o rebanho e ido visitar os fracos. Eles esquecem que são soldados também, e que podem enfrentar seus problemas. O Espírito Santo me deu ordem para ungir 2 rapazes que estão preparados para a obra, e também eu ungi um pastor para ficar no meu lugar, enquanto vou abrir outra obra em outra cidade. Quando voltei para minha casa, tive uma visão de um cavaleiro de espada com uma armadura negra. Ele estava em reunião no inferno com os demônios. O cavaleiro estava capacitado com os poderes das trevas. A sua missão é levar o maior número de almas ao inferno e dificultar a vida daqueles que resistirem à sua autoridade. O Espírito Santo disse: esse guerreiro que tu vês irá declarar a guerra aos santos, e será a maior guerra espiritual de todos os tempos. A espada que está em suas mãos significa a palavra da mentira que causará a morte espiritual dos seus adoradores. E para quem não lhe seguir preferindo seguir a Jesus, causará a morte física. Na visão, eu vi quando esse cavaleiro estava de trás de uma parede espiritual e ultrapassava entrando no nosso mundo. E quando isso acontecia já não era mais um cavaleiro, e sim um homem. Não consegui ver o rosto desse homem por Deus não permitir, mas vi o seu corpo do pescoço para baixo. Um homem elegante de boa aparência, muito diferente de Jesus quando se encarnou na terra e nasceu em uma manjedoura, filho de pais humildes. Esse homem é extremamente inteligente e rico, com um discurso que conseguia persuadir a população mundial. Hoje a igreja está em guerra contra o que é espiritual, mas vai chegar o dia em que o mal deixará de ser espiritual e se revelará em pessoa, e todo olho verá. A personificação do mal travará a maior batalha espiritual de todos os tempos contra a igreja, e será uma batalha sangrenta. Encerrarei o meu testemunho fazendo a última oração. Senhor, eu lhe apresento a todos os ouvintes desse testemunho, que cada pessoa que me ouve venha viver em santidade, agradando a Ti através de suas vidas, que os seus corações se conservem irrepreensíveis até a vinda do Senhor, que o amor de Jesus cresça intensamente nos corações de cada pessoa, para que o povo venha a se unir e se amar uns aos outros. Eu oro para que eles venham agradar a Ti, progredir em suas vidas espirituais para o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, manifesta o seu poder de transformação em cada dia. Dá a sua salvação para os que creram nesse testemunho. Tenha misericórdia dos incrédulos, e dá oportunidade para eles compreenderem os seus mistérios. Receba, ó Deus, essas almas como ofertas agradáveis a Ti. Que esse testemunho venha alimentar as suas vidas espirituais, e eles recebam a sua salvação, e como prêmio de redenção eterna, eles têm sacrificado as suas carnes em troca de uma unção especial da parte do Senhor. Os frutos do Espírito nascerão em cada irmão, e serão bênçãos em terras inférteis. Nós amamos tudo que é do céu, e rejeitamos tudo que é material dessa terra que conduz à perdição. Revela os seus mistérios para aqueles servos que permanecem em unidade no amor e na verdade para a sua glória. Amém.